Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a esse mais novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Eu sou Pedro Rosa, estou aqui com o Marcelo Branhas e o Marcos Crossi. Como sempre, estamos aqui no segundo episódio do ano 2025. É muito bom ver aqui o nosso podcast seguindo em frente, sempre com episódio semanal para vocês. E hoje a gente continua com uma série que a gente... Faz um tempo que a gente não fala disso, eu acredito, sobre diferentes tipos de droga de abuso, digamos assim, né? Vocês, claro, viram aí o título do episódio, Club Drugs, que é uma espécie de, talvez muito mais um contexto de uso do que uma classificação do tipo de efeito que a droga tem no sistema nervoso central. Porque a gente pode classificar as drogas como estimulantes, depressoras, perturbadoras do sistema nervoso central. A gente já falou de drogas depressoras, como benzodiazepínicos e álcool. A gente já falou de estimulantes, cocaína e crack. A gente já falou sobre drogas perturbadoras do sistema nervoso central, como, por exemplo, maconha. Mas vocês vão ver que aqui a gente está falando de um contexto. Um contexto tipicamente em festas, e não notou esse nome, Club Drugs. Club seria uma boate, balada, o nome muda ao longo dos anos, né? Mas tem esse contexto de uma festa. Não necessariamente pode ser que tenha uma associação a priori com raves, com festas de música eletrônica, mas não necessariamente, muito longe disso. Mas é uma coisa que se tornou, de fato, extremamente frequente, um uso de diferentes tipos de droga nesse contexto de festa. E uma coisa já marcante, que é a ampliação da diversidade de substâncias que as pessoas usam nesse contexto. A gente vai falar sobre esse tema aqui no episódio de hoje do podcast Papo de Psiquiatra. Pois é, pessoal. Bom, sempre muito bom estar com vocês. Pois é, Pedro, que nem você falou, bom, essas drogas que a gente vai falar hoje, que na maioria delas são sintéticas, né? Elas ficaram com esse nome de Club Drugs por uma série que club, né, em inglês, quer dizer balada ou local onde tem, sei lá, música, esse tipo de coisa. Bom, balada, rave, essas coisas. E acabou ganhando um pouco esse nome porque nesses ambientes se usa bastante das substâncias, óbvio, né, não é todo mundo, nem todo ambiente. E outra coisa também, esses tipos de drogas sintéticas, elas são mais fáceis de você usar nesses ambientes de forma um pouco mais desapercebida, né? Lembrando que uma droga que você tem que fumar, né? Por exemplo, maconha, né? Óbvio que dá para usar também de outras formas também, mas a principal é fumando. Entre outras substâncias, você, bom, visivelmente você sabe que a pessoa está usando. E algumas dessas drogas embaladas, elas foram ficando famosas porque, bom, as pessoas podem tomar um comprimido, um líquido, alguma coisa de uma maneira um pouco mais disfarçada. Então, algumas dessas substâncias, por exemplo, tem o êxtase, tem também GHB, a gente vai falar um pouco disso. A gente vai falar também um pouco de ketamina e o flunitrazepam, que é mais conhecido provavelmente pelo nome comercial, que é o Rohypnol, ou até por Boa Noite Cinderela, né? Que é uma droga que infelizmente já foi usado muito para dopar as pessoas para estupro, né? Então a gente vai falar um pouco dessas substâncias e os efeitos que elas causam. Agora, bom, vale a pena fazer um adendo, né? A gente já gravou, que nem o Pedro falou, outros episódios sobre drogas e coisas afins. Bom, e lembrar que uma delas é o álcool, né? A gente tá falando de drogas de abuso aqui sintéticas, mas o principal droga de abuso em várias situações, inclusive em baladas, é o álcool, né? Então, algumas pessoas até chamam historicamente do álcool de lubrificante social, né? Quer dizer, infelizmente, o uso excessivo de álcool, desproporcional de álcool, acontece muito em situações sociais. E, bom, acabou de acontecer o Ano Novo, né? Como vocês podem ver, várias notícias já saíram, infelizmente, de situações adversas, né? Do uso abusivo de álcool no Ano Novo. Enfim, é um pouco do que a gente vai falar hoje. Olá, pessoal. Importante falar sobre esse assunto, que é um assunto... Enfim, ainda mais nesse contexto de ano novo, a gente sabe que muitas pessoas saem, vão em festas, raves, etc. E eventualmente a gente pode encontrar em pronto atendimento ou até no consultório pessoas que utilizaram esse tipo de substância, que, como o Pedro falou, são substâncias bastante heterogêneas, são muito diferentes entre si. Quer dizer, são substâncias que a pessoa ela vai usar ali na balada ou na rave para ter uma alteração psíquica.
né? Então, por exemplo, né, tem o MDMA ou a metanfetamina. Geralmente as pessoas vão usar em associação com bebida alcoólica, como o Marcelo falou, até em associação com outras substâncias, né? Para ter aquela sensação de agitação, de euforia numa festa, para, enfim, para tentar curtir um pouco mais a música, ficar mais agitado, até desinibido socialmente. Se a gente pegar, então, tem essa parte, mais estimulante dessas club drugs, né? Que é o MDMA, o êxtase ou a metanfetamina, né? Então, o êxtase talvez seja aí uma que existe há muito tempo, né? Uma droga sintética que vai ter um efeito nas monaminas, né? Aumentando serotonina, dopamina e norepinefrina, né? A liberação desses neurotransmissores e eventualmente até inibindo o seu metabolismo, né? E vai causar uma espécie de uma euforia mesmo. Talvez um aumento da percepção sensorial, né? A pessoa também pode ter uns efeitos colaterais indesejáveis, né? Então, se a pessoa se sente agitada um pouco demais, tem um bruxismo, ela começa a mastigar aqui, né? Assim, vamos dizer, como efeito mesmo da substância, e até casos mais graves, eventualmente até uma hipertermia, né? A pessoa ela começa a ter um aumento da temperatura corporal ou até eventualmente uma síndrome de serotoninérgica, que é algo talvez mais raro, mas pode acontecer, e que a pessoa ela pode ter muita náusea, vômito, diarreia, né? Eventualmente tem algo que chama fasciculação, né? A pessoa ela começa a ter uma espécie de contrações musculares, né? E daí é uma urgência médica mesmo, né? E em relação ao MDMA, né, o êxtase, então tem esse efeito agudo, né? Que a pessoa está ali querendo usar para, vamos dizer, ter essa sensação, esses efeitos durante lá a festa. E depois a pessoa ela pode ter no dia seguinte, depois que passa o efeito, uma espécie de uma abstinência, digamos assim, um efeito de retirada que daí causa muita depressão, irritabilidade, prejuízo de memória, a pessoa entra na bad, né, como dizem por aí, e que daí ela fica mal, às vezes até mais do que um dia, né. E eventualmente as pessoas que usam demais isso, imagina, essa pessoa usa com muita frequência o MDMA, ela vai ter então esse efeito, por exemplo, prolongado, né? Eventualmente ela pode ter um quadro aí de humor, uma alteração de depressão, e daí realmente o antidepressivo vai ter muito pouco efeito, você vai ter que tirar o MDMA. Então esse seria, vamos dizer, a parte mais estimulante, assim, digamos, dessas drogas, mas tem outras drogas também, né? Então tem o LSD, né, que seria mais que adultera, assim, o funcionamento mental, não é? Assim, um alucinógeno, né, ketamina e outros depressores, como o GHB ou até o Rohypnol, como o Marcelo falou, né? A gente pode falar um pouquinho mais aqui hoje também sobre esses. E uma questão interessante é a amplitude de substâncias, da produção de novas substâncias. Várias dessas, não todas, várias dessas são sintéticas, são produzidas em laboratórios. E havendo um mercado de consumo, a quantidade de diferentes moléculas que vão sendo produzidas é muito grande. Então, por exemplo, algo que, inclusive, acho que teve notícias em 2023, acho que houve uma série de apreensões em São Paulo de drogas que são versões mais intensas do THC, digamos assim, né? Uma droga chamada K9, tem outro número, né? Que seriam versões do THC que são mais potentes, né? A ação no sistema nervoso central, especificamente no receptor CB1, né? E que tem um efeito muito mais intenso, perturbador do sistema nervoso central, que o THC presente na planta, né, na cannabis, e que são utilizadas, né, muitas vezes em contexto recreativo, de festas, contexto das club drugs em geral. E muito importante é a mistura das substâncias, né, seja intencionalmente por parte do usuário, seja inadvertidamente porque o produto comprado dos traficantes tem impureza incerta, os próprios traficantes misturam as substâncias, né? E uma coisa que a gente já havia mencionado anteriormente é o quanto que, muitas vezes, o componente recreativo de lazer da vida, que é um componente necessário para nós, para a nossa vida, todo mundo precisa de lazer, todo mundo precisa de recreação, ele acaba ficando mediado pela droga. Então, pode ser desagradável uma festa, pode ser desagradável estar com amigos, pode ser desagradável ouvir música, caso não haja um estado perturbado da consciência. Quer dizer, o indivíduo ele precisa, ou numa linguagem coloquial que muitos pacientes falam, eu preciso estar louco para poder curtir o ambiente de uma festa, o ambiente com música, o ambiente com amigos. Esse é o mecanismo pelo que uma droga invade a vida de alguém. Ela domina uma área da vida da pessoa, tornando aquela experiência pouco atrativa, pouco interessante, em que se antecipa pouco prazer, caso não
seja contextualizado com a droga de preferência da pessoa. Portanto, isso vai corroendo a experiência sem a droga. Aquilo fica sem valor, sem interesse. Não se antecipa porque aquilo vai ser prazeroso. E como tem muitas drogas diferentes, aquele indivíduo que tiver ali a busca por novidade suficiente para experimentar diferentes drogas, vai encontrar alguma que goste e que, portanto, essa droga vai ser a droga de preferência e tem uma chance considerável desse indivíduo fazer com que essa droga domine essa experiência e comprometa essas relações interpessoais, né? Então, a gente falou isso um pouco no que é dependência química, de que mecanismo que muitas vezes as drogas acabam penetrando a vida das pessoas. Algumas dessas drogas têm uma chance bem menor de dependência, como, por exemplo, o LSD. Tem um efeito psicoativo muito intenso, tem interações farmacológicas e risco de síndrome serotonética, como o Marcos falou, mas é uma droga que tem uma chance bem menor de dependência do que uma metanfetamina, por exemplo, do que um K9, por exemplo, do que uma ketamina, por exemplo, né? Então, um dos pontos, né, então, quer dizer, dessas club drugs é que muitas vezes o grande problema, quer dizer, tem um efeito agudo, né? Quer dizer, a pessoa ela procura que esse efeito agudo, quer dizer, tenha intoxicação. Claro que algumas delas podem causar dependência, como o Pedro falou, né? Então, o GHB pode causar, se a pessoa usa benzodiazepínico, né, o flunitrazepam, por exemplo, isso pode causar dependência, a ketamina, né, mas muitas delas podem até não causar dependência, mas isso não significa que as pessoas não vão ter problemas, né, em relação à substância. Quer dizer, ela vai ter um efeito agudo e que tem tanto uma questão de emergência ou urgência psiquiátrica, como, né, quer dizer, você ter uma crise hipertensiva com o uso do MDMA, por exemplo, ou você ter um episódio psicótico agudo induzido pelo LSD. Certo? Você perdeu a conexão com a realidade e você eventualmente acaba atuando em cima disso. Né? Quer dizer, o LSD é um alucinógeno. O problema vai ser a questão aguda. E como muitas vezes isso pode ser utilizado em conjunto com o álcool, tem muita impulsividade também. Né? Então, apesar de algumas delas não causarem, vamos dizer, essa síndrome de dependência, com abstinência muito bem descrita, delimitada, a pessoa ficar tendo esse uso compulsivo, ainda assim, são substâncias que oferecem muitos riscos agudos, né? Ou seja, no curto prazo, durante a intoxicação, ou até esse fenômeno que o Pedro comentou, quer dizer, a pessoa ela começa a ter uma anedonia, no sentido de ela não sentir mais prazer com coisas que antes eram prazerosas. Ela começa a associar atividades prazerosas, eventualmente até hobbies, né, digamos assim, música, com o uso da substância, né? Porque depois, quando a pessoa não está mais sob efeito da substância, ela não vai ter a mesma sensação, nem de perto. Então aquilo fica sem graça. Então isso faz com que ela busque isso nos momentos aí de lazer. Pois é, gente. Então acaba, de certa forma, por essa busca mais, desse prazer mais intenso, acaba minando, né, um prazer mais saudável, né, que consiga ser sustentável. Bom, e além disso, que nem vocês já comentaram, mas acaba tendo tanto todos esses riscos agudos de você, por exemplo, existem pessoas, eu já tive casos assim, acredito que vocês também, de, por exemplo, o paciente às vezes usar GHB numa balada e ter uma convulsão na própria festa, né? Tem intoxicações graves, por exemplo, o GHB, a forma como ele é produzido é muito variável à concentração da substância, então, às vezes, dependendo que você pegou, né, ela pode vir muito concentrada. Então, tem todos esses riscos de saúde agudos, ainda mais quando se mistura com álcool, que nem vocês comentaram. E bom, e de certa forma, além disso, complica muito o tratamento psiquiátrico do indivíduo, porque, bom, a gente sabe como todo mundo, né, tá sujeito a ter ansiedade, depressão, etc. As pessoas que fazem abuso dessas substâncias e estão em tratamento para ansiedade ou para depressão, bom, complica mais ainda no sentido de que pode interagir com as medicações que estão sendo prescritas para ansiedade, depressão, aumentar o risco de síndrome serotoninérgica e complicar o tratamento, porque às vezes você tem que suspender um tratamento antidepressivo quando a pessoa usa uma quantidade considerável dessas drogas de abuso e daí, bom, aí ladeira mais abaixo ainda, porque a pessoa pode se afundar mais ainda num quadro de ansiedade, depressão e daí buscar mais essas substâncias para melhorar e daí às vezes acaba acontecendo aqueles casos mais trágicos, né, de que os indivíduos vão perdendo o suporte social, porque as pessoas vão perdendo a paciência, emprego, entre outras várias coisas, e deterioração de saúde. Então a gente acaba vendo muitos desses casos depois de um tempo, né, quando já está instalada toda a desgraça, por assim dizer, né. Bom, pessoal, então em relação ao tratamento, né, quer dizer, aqui falando mais especificamente do tratamento quando a pessoa está sob o efeito agudo, não tem um protocolo específico,
né? Eventualmente a pessoa vai precisar de um tratamento de suporte, por exemplo, se a pessoa estiver desidratada, por exemplo, a gente vê isso em pronto-socorro, precisa ser hidratada, ela vai precisar ficar em observação até passar o efeito daquela substância, não é? E assim por diante. Se ela tiver alguma alteração comportamental, por exemplo, se ela está psicótica, você vai dar um antipsicótico. Se ela estiver tendo uma crise de ansiedade secundário, por exemplo, ao uso de LSD, talvez um benzodiazepínico, um calmante, no curto prazo, aí vai poder ajudar. Mas é uma questão de tratamento de suporte clínico, eventualmente algum tratamento focado numa alteração comportamental mais aguda. E tem o tratamento de longo prazo, que daí vai ser realmente mais específico, dependendo da substância, que vai ser um tratamento que vai envolver psicoterapia, certamente um tratamento focado em entrevista motivacional para a pessoa parar o uso dessas substâncias, eventualmente achar novas formas, vamos dizer, de lazer que não sejam relacionadas a esses ambientes, porque muitas vezes pode ser difícil você frequentar esses ambientes e não usar, se isso acabou se tornando um uso mais problemático, né? E claro, o tratamento eventualmente de transtornos mentais associados, porque não é incomum, como o Marcelo falou, terem complicações. A pessoa tem eventualmente um transtorno de ansiedade, eventualmente um transtorno depressivo, e isso vai precisar ser abordado também, ou seja, o tratamento da comorbidade associada ao uso de substância. Bom, pessoal, com certeza esse é um tema que a gente muito provavelmente vai explorar mais. Por exemplo, tem coisas que a gente não deu tempo de falar, como relação de uso de substâncias sintéticas e comportamento sexual, né? Às vezes de risco, por exemplo, o risco de ISTs ou infecções sexualmente transmissíveis, entre todas as outras coisas que podem estar relacionadas e serem um problema também, que, bom, o indivíduo não é... Isso é uma parte do comportamento, né? A gente tem que olhar também as outras coisas que podem estar acontecendo. Então, né, isso vai suscitar outros episódios no futuro. Mas obrigado pela audiência e um abraço a todos. Até o próximo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, como sempre. Deixe comentários, sugestões de temas, dúvidas, outras coisas. A gente está sempre de olho nos comentários para escolher os próximos episódios aqui do podcast. Um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal, pela audiência. Um abraço.